Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Então a gente vai tratar do tema de Sambandha Gyana. Então Sambandha Gyana significa... Sambandha significa relações, né? E Gyana significa conhecimento. Então, o conhecimento que nós devemos ter a respeito de tudo aquilo que nos envolve. Ou seja, então o Sambandha Gyana, ele vai nos ajudar a nos situar, né? Ou seja, qual é a nossa posição, ou seja, aonde eu estou. Isso significa um conhecimento preliminar para saber chegar aonde quero ir, né? Então no Sambandha você tem que definir isso, né? Então, o Sambandha Gyana ele é muito importante na prática espiritual. O Sambandha Tattva também, ou seja, é você entender quem você é. Então, você é uma Tatastha Diva. Isso significa que você é uma alma espiritual e que você tem uma relação com Krishna, né? E você precisa de um processo, né, para você chegar a um objetivo, e esse processo nós chamamos de Abhideya, né, Abhideya Tattva. Então o Sambandha Gyana ele é dado no momento de Diksha, ou seja, quando você recebe Diksha, você recebe Sambandha Gyana. Então Diksha significa que o Divya Gyana, ou seja, o conhecimento superior, ele tá descendo, ele está chegando até você. Esse é o Divya Gyana, o conhecimento a respeito do ser, o conhecimento a respeito de Krishna, o conhecimento a respeito do Paratattva. Esse é o Divya Gyana. Então, no Sambandha, através do Sambandha Gyana, você tem uma noção geral do que vai fazer, né? Ou seja, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, né? E para isso você vai se situar, você vai se embasar o que na literatura védica. Então você tem que entender o que é literatura védica, o que é considerado literatura védica, né? Então, literatura védica é tudo a literatura, né, que concorda com os Vedas, né? Isso é literatura védica. Então aí entra o Rig Veda, né, o Sama Veda, Jayu Veda, a Atharva Veda, os Puranas, os Upanishads, né? Então tudo, o Mahabharata, o Ramayana, tudo isso é literatura védica. E também tudo que os extratos, né? Ou seja, comentários de acharyas, artigos, tudo isso que tem o objetivo, né, de estabelecer o Vedanta, né? Ou seja, a conclusão final do conhecimento védico, é considerado literatura védica. Então a gente está mostrando, ou seja, quais são as bases que você precisa, as fontes, melhor dizer, que você precisa beber, né? Então isso, o chamado Bhagavata, por exemplo, que é como nosso Purana Imaculado, considerado literatura védica também, né? E o Bhagavad Gita, tudo isso vai lhe dar uma fonte para adquirir conhecimento. Então você vai adquirir conhecimento, né, do Shastra, né? Isso ele vai guiar, né, no seu caminho espiritual. E também você vai receber conhecimento do Guru, né? Ou seja, do preceptor védico, porque na nossa linha o preceptor védico ele é muito importante. Não somente aquele que entrega a semente, esse é Diksha. Então o Diksha Guru é aquele que dá a semente, o Siksha Guru é aquele que cuida da semente, né? E também nós temos o Vartma Pradaksha Guru, né? O Vartma Pradaksha Guru é o Guru que te coloca em Sadhana Bhakti, ou seja, ele coloca você para praticar. Então esses três, basicamente, são esses três tipos de gurus. E o Shastra, né? O Guru,
Shastra, Guru, Vaishnava, eles vão atuar juntos, ou seja, eles não são dissoantes, né? Claro, eles podem ter alguma diferença, mas eles seguem um objetivo comum, que é você levar você ao conhecimento do Sambandha Gyana, que é o Sambandha Gyana que é o mais, ou seja, que, como eu digo, o Sambandha Gyana é como se você entendesse o que você vai fazer, né? Então, por exemplo, quando você se você vai viajar, então você tem que saber, né, qual é a companhia que você viaja, qual o horário que você vai pegar o voo, ou seja, como você vai chegar no aeroporto. Então, isso é como uma preparação para você voar, né, para você chegar ao seu destino. Isso é o Sambandha. Então, o Sambandha ele é muito importante. Ele tem que estar bem afinado, né, com as escrituras védicas. Por exemplo, os Upanishads, eles são 108 Upanishads. E os Upanishad literalmente significa sentar bem pertinho. Isso é o Upanishad. Quando você senta e você escuta o conhecimento védico, isso é um tipo de Upanishad. Então, por exemplo, na Índia, né, a Índia ela foi invadida, né, por muitos povos, né? Os muçulmanos invadiram a Índia, os mongóis, os ingleses, mas a Índia ela nunca perdeu a sua cultura, a cultura védica. Ela sempre manteve isso. Por quê? Porque o conhecimento ali ele era passado, né, de pessoa para pessoa, ou seja, na realidade o conhecimento era passado em células pequenas, porque por mais que esses povos invasores eles tivessem destruído templos, violado deidades, matados brahmanas, sacerdotes, por mais que eles tivessem destruído escrituras, né? O conhecimento védico ele vem na forma oral, ou seja, ele era passado de forma oral, nessa forma uma forma assim, mais informal, onde que cada casa, cada aldeia, ou seja, cada local tinha, né, um brahmana, tinha uma pessoa que conhecia o conhecimento védico, né, sobre o Sambandha, e passava isso para outras pessoas, né? Então isso foi sendo mantido, né? Claro, hoje em dia a gente entende que o conhecimento védico ele acaba se perdendo um pouco devido à modernidade, ou seja, a televisão chegou a internet muito forte. Então as pessoas elas não antigamente o que acontecia era que os avós passavam para os pais para os filhos, e o conhecimento védico assim era transmitido, como o Mahabharata, por exemplo. Mahabharata, que é essa grande... o Mahabharata ele é um itirasa, né? Ele tá dentro da literatura védica, mas ele entra como um itirasa, ou seja, como uma história, uma epopeia que vai dando muitos ensinamentos a respeito do Dharma, a respeito da religião, né? E onde tem como o ponto central, né, o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita, que são 700 versos, é o nosso Gita Upanishad, ou seja, ele foi falado, né, por Krishna, então por isso ele é o que? Um Shruti. Então, de certa maneira, ele é um Shruti, mas também, de certa maneira, ele é um Smriti. Por quê? Porque ele foi relembrado. Então, ele foi relembrado por Vyasadeva, né? Vyasadeva escreveu e contou isso. Na verdade, Sanjaya, né, ele descreve, né, tudo que acontecia no campo de batalha, né, devido ao seu poder místico que ele recebeu de Vyasadeva. Então, quando nós então o importante é entender que o conhecimento védico ele deve ser passado, né, de uma maneira fidedigna, né? Ou seja, e ele tem que seguir também uma conclusão védica. Por isso que é importante, né, entender o papel do Acharya e o papel do Guru. Ou seja, que às vezes Acharya e Guru pode ser o mesmo, mas o que significa um Acharya? Um Acharya significa que ele dá uma contribuição literária, né, bem forte, né, para a sua Sampradaya. Isso é um Acharya.
o guru ele pode ter o conhecimento, ele pode ter o conhecimento védico, mas pode ser que ele não dê uma contribuição literária, ele não dê um aporte, né, literário do conhecimento védico. E, claro, o acharya também significa aquele que ensina, né, com o seu próprio exemplo, que transmite o conhecimento através do próprio exemplo. Quando nós entendemos conhecimento significa guiana, né, ou seja, aquilo que você conhece, mas o que você coloca em prática, aquilo que você realiza, isso é o vigyana. Então é como um pouquinho diferente entre você conhecer e você colocar em prática, né? Quando nós entendemos que a filosofia védica ela leva, né, a quê? Ela leva a moksha, ou seja, de certa maneira a filosofia védica ela vai chegar a essa conclusão que você tem que buscar moksha, né? E moksha significa liberação, né? Você pode realizar as outras metas da vida, né, como artha, que significa que você pode acumular, que você pode obter riqueza, isso é artha. Você pode também buscar, né, o dharma, que é a virtude, ou seja, que que são os princípios religiosos, ser uma pessoa correta, atuar de acordo com a retidão, com a virtude. E você pode também procurar kama. Kama é os prazeres sensuais. Então, essas são as metas da vida. Então, entre artha, kama, moksha, né? Dharma, moksha, de certa maneira, ela é muito mais estimulada pela a cultura védica, ela vai te levar a isso. Por isso que ela vai dizer que você tem que saber aonde buscar o conhecimento. Por exemplo, a primeira forma de buscar conhecimento é através de pratyaksha, né? Pratyaksha significa quando você adquire conhecimento através dos seus sentidos, né? E isso é o que acontece. Quando você adquire conhecimento através de pratyaksha, você está fadado a errar, né? A cometer erros, né? Por quê? Porque os nossos sentidos eles são imperfeitos. Mas pratyaksha é uma forma assim, muito poderosa de você obter conhecimento e é a forma que nós utilizamos desde o nosso nascimento. Ou seja, a criança ela vai adquirir conhecimento através do toque, ela percebe as coisas, começa a colocar as coisas na boca, enfim. Ela vai descobrir o mundo com os seus sentidos. Isso é pratyaksha, né? Nós não acreditamos somente em pratyaksha, ou seja, não acreditamos somente naquilo que sentimos, que percebemos, que vemos, né? Isso não. A gente sabe que isso dá margem para muito erro. E a outra maneira também muito usual de se obter o conhecimento védico, o conhecimento de uma maneira geral, melhor dizendo, é através de anumana. Anumana significa você receber o conhecimento de outra fonte, né? Então isso pode ter uma validade, ou seja, você pode receber muito conhecimento e aprender muitas coisas, né? Mas também existe a possibilidade do erro, né? Existe a possibilidade da manipulação, existe a possibilidade da distorção do conhecimento. Então isso é algo que nós vemos acontecer sempre, né? Que nós recebemos conhecimento de outra fonte, esse conhecimento ele é perdido, né? Ele é adulterado muitas vezes, né? Como a gente gosta de dar esse exemplo aí do telefone sem fio, né? Que a gente brincava quando era criança, ou seja, você dizia a mensagem ia passando de uma pessoa para outra, para outra, para outra. Quando retornava a mensagem para você, ou seja, a última pessoa que ia falar a mensagem, você via que a mensagem estava completamente distorcida. Mas o mais importante é entender que esses tipos de conhecimento, eles não são descartados, né? Não são, mas eles são como... mas o estudante ele tem que ser alertado para a limitação desses tipos de conhecimento. São conhecimentos assim, muito falíveis, né? Então, qual é o conhecimento que nós usamos, né, na nossa busca para estabelecer o Sambandha Gyana? É o Shabda Brahma, ou seja, o conhecimento que vem de uma fonte superior, ou seja, que vem da agência superior.
Então, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Bhagavata, tudo isso ele é um conhecimento, os Vedas, os Vedas em si, são conhecimentos que vêm de uma fonte superior. Então, é um conhecimento que nós dizemos que ele é apaurisheya. Apaurisheya significa que ele não tem falhas. Ou seja, ele pode até não te mostrar a verdade, ele pode até não mostrar a verdade dos fatos, né? Porque, às vezes, o que acontece? Nós pegamos uma informação do Bhagavata que foi dada por uma determinada em determinado momento, por um aspecto assim mais relativo, e isso não corresponde à realidade nossa, né? E talvez naquela época, enfim, existem coisas relativas às escrituras também. Mas a essência do Bhagavata, a essência do Bhagavad Gita, nos é trazida, ou seja, de uma maneira muito fidedigna. Então isso é Shabda Brahma. Então o conhecimento que ele vem ele vem através do som. Então ele é muito poderoso. E ele também ele desce, né, de uma maneira muito fidedigna e sem adulteração. Ou seja, o conhecimento ele é trazido da mesma forma que você recebe. Essa é a característica, né, do conhecimento védico genuíno e de como o Sambandha Tattva se estabelece, né? Então, por exemplo, quando você pensa que se você quiser pegar uma manga, né? Então se dá esse exemplo, se você quiser pegar uma manga, né, do pé, e você quer que essa manga se torne intacta, que ela chegue ao chão intacta, então você precisa de ajuda. Então você precisa que uma pessoa, né, pegue essa manga, transmita essa manga para outra pessoa que está no nível mais inferior, e depois essa manga chegue ao chão. É algo assim. Então a manga chega de uma maneira intacta. Se você, por exemplo, tenta pegar a manga com, sei lá, com um bambu, ou se você, de uma maneira ou de outra, pode acabar estragando essa manga, né? Então, o conhecimento védico ele é transmitido assim, né? Guru Parampara, ou seja, essa sucessão discipular, né? E toda vez que o conhecimento védico ele se perde, né? Krishna fala, né? Evam Parampara Prapitam Imam Rajara Sovidu Sakalena Mahata Jogonashta Parantapa. Ele fala, eu transmiti já esse conhecimento, mas ele se perdeu. E toda vez que esse conhecimento se perde, eu mesmo volto e eu novamente falo esse conhecimento para a iluminação de todos, né? Então o conhecimento, o Sambandha Tattva, ele se estabelece nesses pontos, ou seja, nos pontos assim muito muito centrais, né? Que Sadhu, Guru, Shastra. E na realidade o conhecimento védico ele vai principalmente ser baseado no Shabda Brahma, nesse som aonde você recebe o conhecimento e ele é passado de uma forma sem adulterações. Esse é Sambandha, ou seja, o conhecimento a respeito de Sambandha. Então é muito importante isso, né? Ou seja, entender que você pode, né, receber esse conhecimento, e esse conhecimento, qual é a qualidade dele? É que ele tem o poder da transformação. Isso é o mais importante. Ou seja, que ele vai transformar a nossa vida. O pensamento védico, ele tem essa característica, uma característica transformadora, né? Você tem que se transformar, né? Você não pode ser o mesmo depois que você escuta o conhecimento védico, né? Porque senão não teria muito sentido isso, né? Então o guru, o preceptor védico, ele tenta transformar o mundo interno, né, do discípulo. Essa é a característica de Diksha. Então Diksha, a iniciação, é para quem quer realmente se transformar internamente. Não é uma coisa, não é algo formal, é algo interno, é algo que vai mudar a sua concepção. Por exemplo, quando nós entendemos, né, os granthas, né? Os granthas são as escrituras, né? Os granthas. Então, o chamado Bhagavatam é um grantha, o Bhagavad Gita é um grantha, o Ramayana é um outro grantha. Então, o grantha é como um compilado, né? Um compilado das escrituras, ou seja, são as escrituras compiladas que realmente nos ajudam a entender a verdade absoluta. E o discípulo, como Krishna ele diz, né? Ele tem que ter essa característica, né?
de estar ávido, né, para entender o conhecimento védico, né? E por isso ele tem que se aproximar de uma pessoa, de um preceptor que possa lhe transmitir o conhecimento védico, assim como ele recebeu esse conhecimento, sem muita adulteração. Claro, assim como ele recebeu esse conhecimento, sem muita adulteração. Claro que ele pode dar uma luz ao conhecimento de acordo com o tempo, lugar, circunstâncias. Sempre vai dar um aporte também, ele vai dar a sua realização nisso. Isso é importante também entender, né? Não é que ele vai entregar igualzinho, ele entrega a essência, mas ele pode dar a sua contribuição também. Isso ou seja, na realidade isso se espera, né? Que o acharya, que o guru, ele possa entregar a sua realização também nesse aspecto. Por exemplo, quando nós vemos Krishna, quando Krishna fala a Arjuna, Tadvidi pranipatana pariprashena sevaya upadekshanti te gyana gyaninas tat darshinaha. Quando ele fala, você deve se aproximar da verdade absoluta, buscando, né, um preceptor védico. Você tem que fazer perguntas para ele, né? E você tem que entender que o plano que ele está trazendo para você é um plano superior, um plano que você não domina, um plano que você não conhece. Então essa é a atitude, né, que o discípulo se aproxima do guru com essa atitude, ou seja, a atitude que ele se sente vazio no sentido que vai receber algo, ou seja, que ele não vem com conceitos pré-formados, né? Com preconceitos assim, muito estabelecidos, porque se o discípulo, ou seja, se o Sisha, que é o discípulo, se ele vem com isso, ele acaba não aceitando o conhecimento, né? Então, por isso, aí no Bhagavad Gita ele vai falar, você tem que fazer perguntas, né? Você tem que entender que esse plano superior ele vai te ajudar muito, e você também tem que prestar serviço. O serviço também é muito importante. Então, não se aproximar desse conhecimento védico, do Sambandha Gyana que você vai receber, simplesmente assim, de mãos vazias. Você tem que colocar as mãos na massa, como se diz. Ou seja, você deve praticar o serviço, estar disposto também a servir. A atitude do discípulo é essa, né? Ou seja, que ele quer o Sambandha Gyana, ou seja, porque só o Tattva, né? O Tattva, que é como a realidade, a verdade a respeito de todo o processo espiritual, ele é muito importante, ou seja, você estabelecer o Tattva, porque se você não estabelece o Tattva, você não vai conseguir o Bhava e muito menos o Prema. Então, você, através do Tattva, você tem que entender como as coisas funcionam, você tem que entender que o conhecimento ele é para iluminar, né? Então você tem que ser ávido por conhecimento, mas um conhecimento, qual é a característica desse conhecimento? Esse conhecimento ele tem que ser um conhecimento transformador, né? É simplesmente adquirir conhecimento para acumular o conhecimento. Não, o conhecimento ele tem que transformar, né? Essa é a ideia, né? Por isso que também nesse verso, né, que os Goswamis gostavam de citar muito, né, do Bhagavata, né, que Tasmad Gurum Prapadyata Jignasu Shreya Uttama Shabde Parityanishnatyam Brahmani Pashamashrayan, onde esse verso define, né, as características tanto do estudante, do Sisha, quanto do professor, né, do preceptor védico. Ou seja, é que o estudante ele tem que entender a sua motivação. A sua motivação é muito elevada, ou seja, que ele está diante de algo muito elevado. Esse é o entendimento, né, que ele deve ter, né? E o preceptor védico ele tem que ser versado nas escrituras e ele tem que estar estabelecido, né, no aspecto, no Brahman, no aspecto espiritual, ou seja, ele tem que não pode se mover da sua posição, né? Por isso que fala que guru, uma definição de guru é pesado, ou seja, ele é muito, ou seja, pesado no sentido que ele não se move das suas concepções,
Suas concepções são muito fortes, então nada pode mover ele das suas concepções. Já o discípulo, ele é lago. Lago significa que ele é leve, ou seja, ele está num processo, o processo que ele está ainda é muito... Ele ainda não não ganhou uma consistência para realmente se estabelecer na espiritualidade. Por isso ele precisa de ajuda, né? Quando nós entendemos o Bhakti como um caminho, né? E isso é tudo Sambandha Gyana que nós estamos falando. Ou seja, então, como você se aproxima do Bhakti, né? Ou seja, por que, de certa maneira, você se atrai pelo Bhakti? É justamente porque você tem um sukriti, ou seja, você tem um mérito espiritual, um crédito espiritual, sukriti. Um crédito, o Bhakti Sukriti, ele leva você à prática do Bhakti. E esse Sukriti, ele é Agnata, ou seja, Agnata significa um Sukriti que você não conhece, que você desconhece, alguma coisa que você realizou em outra vida, que gerou um Sukriti. Então, para você se aproximar do Bhakti, você tem que ter um sukriti, ou seja, isso é uma coisa que para você se atrair pelo processo. Então, ou seja, nem todo mundo pode ser atraído por um processo do Bhakti Yoga. Ou seja, a yoga em si, né, é assim. Claro que existem vários tipos de yoga, né? Existe, por exemplo, Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Dharana Yoga, Bhakti Yoga, no caso que nós estamos falando. Então, cada processo, ou seja, o praticante que se atrai por um processo particular, ele vai ter que ter um sukriti particular. Por exemplo, quem busca, né, a liberação, né, o Jnana Yoga, que busca a liberação, ele precisa de um sukriti mukti. Mukti sukriti, o sukriti que vai dar mukti para ele. Um karma yogi, uma pessoa que está no caminho do karma marga, ele precisa de ter o sukriti que o leve a bhukti, né? Bhukti significa desfrute. Então esse bhukti vai levar ele para praticar esse caminho de uma forma muito assim, determinada, né? Então, quando nós pensamos, né, o Bhakti, né, você tem um Sukriti, e através do Sukriti, qual é o outro passo para você desenvolver, para você continuar no Bhakti? Shraddha, ou seja, do Sukriti você vai desenvolver Shraddha, Ado Shraddha, Tato, Sadhusanga, Tato Bhajana Kriya. Então aí começa. Então você precisa de Shraddha, e Shraddha significa fé. Ou seja, sem fé você não vai ter Sadhusanga, que é a associação. Então, Sadhusanga, que é como uma anga principal do Bhakti, na realidade, muito importante. Se você não tem Sadhusanga, você não se desenvolve no Bhakti, né? E Sadhusanga significa que você vai aprender, isso já é Abhideya Tattva. Mas no Sambandha você tem que entender isso, você tem que entender aonde você vai... ou seja, quais os métodos que você vai utilizar, né? Ou seja, quais os métodos que são importantes, né? Como Shravana, Kirtana, Vishnu, Vishmarana, Padaseva. Então, tudo isso são métodos muito importantes para você desenvolver o seu caminho espiritual. Então, de Shraddha a Sadhusanga, isso é como uma conexão muito forte com o processo de Abhideya, com o processo da própria prática. Então, é muito importante para o praticante entender, né, que Shraddha no início, Shraddha é Komala Shraddha. Komala Shraddha significa uma fé fraca, que essa fé ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo aos poucos, e essa fé ela se torna uma fé mais substancial. E quando ela está mais de uma forma, quando ela é mais substancializada, ela te coloca já entrando em nista, porque você vai nesse momento, né, quando você pratica, ou seja, porque de Shraddha a Sadhusanga, e aí ter que praticar o processo, né, de Anartha Nivritti. E Anartha Nivritti significa que você tem que limpar, né, tudo aquilo que é indesejável, que você tem que tirar tudo aquilo que não tem muita importância, né, para você, para a sua vida espiritual.
Isso é Anarta Nivriti, a fase que você vai tirando as coisas indesejáveis, né? E os anartas, eles podem aparecer, né? Ou por karma, ou seja, ou por papa, ou por punya. Papa significa atividade ímpia. Punya significa atividade piedosa. Os anartas também eles podem surgir, né? Das ofensas, das aparadas, né? E na realidade esses anartas eles vão atrapalhar o nosso processo espiritual, ou seja, vão ser um impedimento para nós. Então a fase de Anarta Nivriti é a fase assim muito longa do processo, a fase que você tem que ter muita paciência, porque você tem uma instabilidade, ou seja, você não consegue praticar o processo de uma forma muito estável, né? E é um caminho assim muito difícil, é como subir a montanha, com coisas assim muito pesadas, difícil subir a montanha quando você leva coisas desnecessárias. Isso é a fase de Anarta Nivriti. Quando você chega na fase de Nishta, aí você já tem o caminho já é uma reta, né? Já não é mais uma subida, e o caminho é mais longo. Então é muito mais fácil quando uma pessoa chega em Nishta, ou seja, quando ele alcançou uma estabilidade. E da estabilidade ele consegue ter um gosto. Ou seja, quando você é estável, quando você pratica com muita estabilidade e você já não vai mais para os objetos dos sentidos. Apesar que você pode ter alguma atração pelos objetos dos sentidos, você não vai para os objetos dos sentidos, isso significa o quê? Que você está se situando numa plataforma de estabilidade, de nishta, né? E estando estável, você pode ter um gosto, que é ruchi, né? Então, nesse momento em ruchi, quando você tem gosto, significa que você tem já uma proteção. Ou seja, nesse momento você já não tem... é o momento que você está mais seguro em ruchi, né? Porque antes você fazia as coisas por uma estabilidade, para buscar uma estabilidade e por seguir certos preceitos de regulações, de regras, né? Isso até chegar a ruchi é assim. Ou seja, você tem que fazer, é como tomar remédio, você tem que tomar o remédio, você tem que ver a hora de tomar o remédio, você tem que, né, se preocupar em tomar o remédio. Quando você chega em ruchi, você já adquiriu um gosto. Aí é como quando você come por fome, né? Você não precisa... Você tem fome, você come. Isso é uma coisa gostosa, você vai querer comer mesmo. Isso é ruchi, você tem um sabor. E daí, se você tem um sabor, você vai desenvolver um apego. Aí você desenvolve o apego, e esse apego é chamado a Shakti, né? Ou seja, esse apego por Krishna, apego pelas práticas, né, devocionais. E nesse momento se termina a fase de Sadhana Bhakti, né? Então é muito importante. O Sambandha Gyana vai explicar. Uma pessoa que tem o Sambandha Gyana, ela entende isso. Assim, de uma forma resumida, a gente está explicando que o Bhakti se divide em Sadhana Bhakti, né, e Prema Bhakti. Mas aí o Bhava Bhakti ele aparece quando? Quando termina essa fase de Sadhana Bhakti, que é em Ashakti. A Shakti é a fase final do Sadhana Bhakti, onde a pessoa termina isso e ela começa a ter sentimentos. O Bhava, ou seja, ele tem vários tipos de bhava, ela vai desenvolvendo esses sentimentos, e no bhava é como ela já estivesse preparada para jogar, ela estivesse preparada para atuar, né? Isso é o bhava. Ou seja, mas ela ainda não atua, ou seja, ela ainda não conquistou o amor, né? O prema. O prema é o prayojana, ou seja, a nossa meta. E é difícil alcançar o prema, não é fácil. Ou seja, o bhava também é difícil, ou seja, bhava bhakti não é uma coisa que a gente alcança facilmente, né? Não se consegue Bhava Bhakti, ou seja, Krishna ele não dá Bhava Bhakti para qualquer um, mesmo depois que a pessoa tenha praticado, né, as suas práticas com até apego por muito tempo, Krishna ainda assim ele não dá Bhava Bhakti. Bhava Bhakti é algo bem difícil de se conquistar, né? Então, essa pessoa conseguiu, né, o Bhava, e aí ela tá, isso é o broto, né? O broto para atingir o prema, que é a meta. Então, o Sambandha ter esse entendimento conceitual de como é o processo,
ou seja, onde você vai receber as instruções, como adquirir uma boa associação, como realmente receber as informações das fontes certas. Então, o Sambandha ele vai ser muito importante nisso, porque é um processo, claro que é um processo que se executa, né, através de Shravana, Kirtana, Vishnu, Smara, através dessas práticas assim que são práticas principais, né, cantar, escutar, ouvir, sim, mas você precisa realmente ter o conhecimento, ter uma base, ter um tátua para você realmente praticar sem se desviar muito, para não cometer ofensas, né? Então, quando você tem sambanda, você entende, né, a importância, né, de não cometer ofensas, você vai evitar a má associação. Então, na realidade, você está se protegendo por uma prática que vai demorar muito, uma prática longa, né? Então, o sambanda é um conhecimento básico, como você vai andar, como você vai caminhar. Como eu falei, é como pegar o avião. Você vai viajar, mas você tem antes de entrar no avião, você vai ter que saber um monte de coisa, né? Onde como eu falei, pegar o táxi, fazer o check-in, ou seja, saber onde vai chegar, como vai chegar. Então isso é muito importante, né? Ter esse conhecimento para você não se perder no caminho, né? Porque senão fica uma prática muito sentimentalista, né? Você pratica sem ter o conhecimento. Então por isso que nós estudamos, ou seja, por isso que nós fazemos os estudos. Os estudos eles servem para isso, para estabelecer uma base para a sua prática, né? Sem isso você vai ficar meio perdido, né? Então, e o conhecimento védico, qual é a característica do conhecimento védico? É que ele tem que ser ruminado, né? Ou seja, você tem que repetir muito o conhecimento védico para poder absorver o conhecimento védico, né? Como a vaca ela come, ela rumina. Da mesma maneira, você escuta o conhecimento védico, você reflete sobre aquilo que você escutou, né? E depois você vai poder realizar esse conhecimento védico. Isso depois de muitas tentativas, ou seja, você vai ter que fazer isso muitas vezes, né? Como o Sr. Brahma mesmo, o Sr. Brahma, Brahma Kartsena Triamviksha Manishaya. O Sr. Brahma ele escutou o conhecimento védico 3 vezes. 3 vezes ele estudou todos os Vedas. E depois de estudar os conhecimentos védicos por 3 vezes, ele chegou à conclusão que a devoção a Krishna era o mais elevado, né? Mas ele mostrou. O Sr. Brahma ele tem 4 cabeças, ele é muito inteligente, ele é o pai, ele criou, é o criador do universo, mas ainda assim ele atuou, né, nesse papel de estudante, de estudar o conhecimento védico, de realmente meditar naquilo que se escuta, né, que se lê, porque sem isso o conhecimento védico ele não pode ser assimilado. Então, Sambandha é um assunto assim, muito amplo, mas de uma maneira geral é isso, você realmente entender são as relações, você entender a sua relação com Krishna, quem é Krishna, ou seja, como é Krishna, qual é o tato que está por trás de Krishna, né? Ou seja, que ele é a suprema personalidade de Deus, que ele tem as suas energias, que ele está sempre com as suas energias, que apesar que ele está com as suas energias, ele é independente das suas energias, né? Por exemplo, as energias principais de Krishna, né? Maya Shakti, é a energia material, né, que move o mundo, né? É a energia que controla o mundo. Krishna ele não é influenciado, apesar de ser uma energia de Krishna, Krishna não é influenciado pela Maya Shakti, né? Ou seja, por pela energia externa de Krishna, né? E ao mesmo tempo, Diva Shakti, a energia, nós somos iguais a Krishna, nós temos as mesmas qualidades de Krishna, Tatashta Shakti, a Diva, tem as mesmas qualidades de Krishna. Entretanto, a gente também entende que nós somos diferentes de Krishna, somos iguais e diferentes ao mesmo tempo de Krishna. Isso é outro aspecto filosófico, né? A Tinta Beda Tattva, né? A igualdade e diferença simultânea, né? E isso é inconcebível. Então o Sambandha Gyana é para isso, ou seja, para a gente entender
como funciona Yoga Maya, né? Ou seja, como ela funciona no plano espiritual, como ela ilude, né, os participantes, né, da Lila, para que eles não pensem que Krishna é Deus, né? Ou seja, então e Yoga Maya ela vai facilitar, né, todas as atividades espirituais, ou seja, todas as atividades da Lila, dos passatempos de Krishna. Porque, por exemplo, se todo mundo pensa que Krishna é Deus, então não tem lila, tem só respeito, né? E respeito gera distância, né? Então, precisa de tirar esse conhecimento que Krishna é Deus para que eles possam desfrutar dos passatempos. Então, na realidade, sem Sambandha Gyana, nós não podemos praticar Bhakti de uma maneira fidedigna. Por isso, precisamos muito, né, desse conhecimento teórico no início. Guru Pramananda.